Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já teve daqueles dias que o nariz não parava de escorrer, que os olhos ficavam cheios d'água, lacrimejando e uma coceira que parecia interminável? Se você sentiu esses sintomas, você sentiu os sintomas clássicos da rinite. E você sabia que a rinite pode ser desencadeada por fatores emocionais? Hoje eu vou contar para você algumas histórias que vão te ajudar a entender melhor essa relação entre o que pode estar acontecendo dentro de você e o que se manifesta fora de você através da rinite. Então já deixa aí o seu like, né? Se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo, tá bom? Feito isso, vamos lá. Eu quero começar pela história da Ana. A Ana era uma professora dedicada, uma professora competente. Ela gostava do que fazia, só que ela começou a perceber que tinha algo errado acontecendo. Alguma coisa estranha estava acontecendo. Ela desconfiava que pudessem estar fazendo alguma coisa, mudando alguma coisa, e essa coisa, de alguma forma, ameaçava o cargo que ela tinha ali, ameaçava o seu trabalho, sua profissão. Ela sentia que havia uma ameaça, ela só não sabia direito ainda exatamente que ameaça era essa, né? O que ia acontecer, quando ia acontecer, de onde que vinha a ameaça. E estar nessa situação fez com que ela ficasse tensa, apreensiva, ansiosa. E passou um tempo, ela sentiu que aquela ameaça não se concretizava e tudo começou a ficar normal. Só que quando tudo começou a ficar normal, ela começou a sentir os sintomas da rinite. Foi dessa forma. Começou a ficar normal, quando tudo parecia que ia ficar bem, aparece a rinite. Uma outra história interessante para se contar é a da Fernanda. A Fernanda já não gostava mais do trabalho dela, porque o ambiente era muito pesado, né? Os seus colegas de trabalho, o seu chefe, eram pessoas muito difíceis e ela já não suportava mais estar ali no mesmo lugar que eles. E para piorar, fora isso, ainda tinha o nariz que ficava sempre entupido, escorrendo, coceira, espirros. Não estava fácil a vida não. Só que pelo menos nos fins de semana, ela se sentia um pouquinho melhor. E depois de pensar um pouquinho melhor, ela percebeu que nas férias, nas últimas férias, ela se sentiu muito bem. Ela não teve rinite nas férias. Mas quando ela voltava para o trabalho, voltava a rinite. E falando disso, como não falar também do Fábio? O Fábio era um estudante, um universitário. Ele morava fora da cidade natal por conta da faculdade, né? E ele tinha rinite, só que quando ele voltava para casa. Então ele começou a perceber que quando ele voltava para casa, aliás, antes de chegar em casa, no caminho, ele já começava a experimentar os sinais da rinite. E o que esses casos têm em comum? Todos eles estão ligados, de certa forma, ao ambiente. O nosso nariz ele tem essa função, uma função de preparar o ar que vai entrar nos nossos pulmões, de filtrar, de reter o que não pode entrar. Por isso que a gente tem os pelos do nariz e o muco. As partículas maiores já ficam presas nos pelos, como se fosse uma primeira barreira. E depois as partículas menores, aquelas que conseguiram passar pelos pelos, elas ficam presas no muco. Esse muco é pegajoso de propósito, né? Fica preso ali e com o auxílio dos cílios, que são os pelinhos, eles vão empurrando esse muco para a faringe e a gente depois engole tudo isso e quem vai lidar com isso é o trato digestivo. Quando o nariz percebe que precisa intensificar essa limpeza, que tem muitas partículas ou coisas estranhas querendo passar, ele produz mais muco ainda para dar conta do recado. E além disso, o nariz tem essa função de identificar as coisas, identificar as pessoas, né, alimento, né, e dar qualidade para tudo isso que ele está identificando. Então, por exemplo, ele pode sentir o cheiro de algo e saber que aquilo é comida. Mas não basta saber se é comida. Pelo cheiro que ele sente, essa comida está boa para ser comida ou ela está estragada. Outro exemplo, né, na natureza, os animais muitas vezes percebem o predador pelo cheiro. Eles identificam a ameaça antes mesmo de avistar a ameaça. Então o nariz tem essa grande função de avaliar o ambiente, avaliar o que está diante de você ou o que está ao seu redor. E ainda a função de decidir se aquilo que ele acabou de identificar é bom para você ou se deve ser barrado, se o seu ambiente está seguro ou se tem uma ameaça. Olha a função do nariz nesse sentido. A professora percebeu que alguma coisa não estava cheirando bem, tinha alguma coisa errada, ela só não sabia certo o que era, né? Só que isso poderia ameaçar o seu cargo. Ela se colocou em alerta, ela ficou ansiosa. Fisicamente, ela não teve nenhum sintoma nessa fase, mas provavelmente a sua mucosa teve uma leve escamação, uma escoriação nessa fase. A sua mucosa ficou mais fina. Era o corpo dela tentando ficar mais sensível, para aumentar a sua sensibilidade para perceber melhor o seu ambiente e descobrir que ameaça que era aquela, tá bom?
E quando a ameaça se afastou, foi o momento de reparar aquele tecido perdido, aquela escoriação. Então a mucosa entrou num processo de inflamação, um processo inflamatório. E foi assim que ela experimentou os sintomas da rinite, nessa fase de reparação, com direito a edema e constipação, tá? A Fernanda já não suportava o ambiente do trabalho. Era como se o ambiente fosse insuportável, se o ambiente fosse tóxico. Ela queria se separar de tudo aquilo. E ela não podia entrar que aquele ambiente, que aquele ar ali entrasse. Tinha muita coisa para barrar ali, para filtrar. O Fábio tinha uma reação parecida, só que só quando ele voltava para sua cidade natal. Então você sentiu como é que isso acontece? Como que o nosso corpo ele pode reagir às maneiras com que lidamos com o nosso ambiente? Então agora diz você se identifica com alguma das histórias que eu contei aqui? Fez sentido para você? Então deixe nos comentários que eu quero saber. E não se esqueça de curtir e compartilhar com quem precisa, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Se tiver alguma dúvida, eu vou deixar o link do meu site na descrição deste vídeo. E lá você pode escolher uma maneira de falar comigo, tá? Fique com Deus e até a próxima.